Oi, gente, meu nome é Juliana Maria, eu sou do Polo de Guarulhos e o texto que eu escolhi para ler foi A Afrocentricidade como Crítica ao Paradigma Ocidental, Introdução a uma Ideia, do Molefi Ketchasanti. Molefi Ketchasanti é um autor super renomado nos estudos sobre afrocentrismo. Na verdade, ele é um dos maiores nomes desse tema no mundo. Ele é professor, doutor e também chefe do Departamento de Africologia da Universidade de Temple dos Estados Unidos. Tem mais de 60 publicações de livros sobre o tema, e esse artigo ele é um resumo bem sintetizado das principais características do que é o afrocentrismo. E, de maneira geral, ele coloca o afrocentrismo justamente como uma narrativa contra-hegemônica, como uma forma de compreender a história para além do viés eurocêntrico com a qual ela foi escrita, entendida e é reproduzida na maior parte dos espaços acadêmicos, escolares, do senso comum nos dias de hoje. Então, ele coloca que o afrocentrismo ele é uma crítica a essa dominação cultural e econômica europeia e que busca corrigir, reposicionar as pessoas negras, a África, na história da humanidade. E aí, para isso, seria importante e interessante que a gente reconhecesse e desse o devido valor para a chamada África clássica, que são os povos do Egito Antigo, também da Núbia e mais alguns outros que foram esquecidos ou apagados da história de maneira proposital, para que uma outra cultura clássica ela fosse exaltada, no caso a eurocêntrica. Então, esse pensamento afrocêntrico, ele vai surgir como uma maneira de pensar fora de uma caixa que tinha ali aprisionado as pessoas que eram da África ou descendentes de africanos dentro de um paradigma ocidental, devolvendo protagonismo, autoestima e a própria criatividade dessas pessoas, que foi totalmente podada, tanto intelectualmente como artisticamente, quando ela foi colocada dentro de uma gaiola que o mundo ocidental, fortemente eurocêntrico, tinha construído. E aí o Molefi Ketchasanti, ele coloca que esses deslocamentos físicos forçados promovidos pelas diásporas africanas, elas fizeram com que as pessoas que saíram da África fossem totalmente afastadas dos seus centros históricos culturais e que essa história ela tenha sido roubada e ela tenha sido substituída por uma história europeia com a qual elas não se identificavam e a partir de onde elas não conseguiam construir verdadeiramente uma identidade, uma autoestima, um orgulho de ser quem elas eram. Então a afrocentricidade, ela é a afirmação do lugar do sujeito que é africano dentro da sua própria história. É uma outra maneira de enxergar uma história que já foi escrita de uma forma equivocada, intencionalmente equivocada, enquanto parte de um projeto de dominação política e econômica que remonta desde o processo de colonização até o processo do neocolonialismo de imperialismo e que ainda hoje dá muito trabalho, tanto academicamente falando como culturalmente falando, de ser reconstruída, porque essa cultura hegemônica que ela se sobrepõe sobre toda a sociedade ocidental, ela a todo momento lembra que pessoas descendentes das pessoas que sofreram a diáspora africana ou pessoas africanas, elas não são o parâmetro. Quando o afrocentrismo, ele quer propor justamente essa nova perspectiva, essa nova forma de ter conhecimento, de conhecer a si, de conhecer ao mundo, então de reafirmar esse papel de centralidade, daí o próprio nome afrocentrismo. Eu achei a leitura desse texto extremamente interessante, apesar de ter algumas críticas que coincidem com aquelas que são mais conhecidas com relação ao afrocentrismo, de ao invés de propor uma perspectiva de pluralidade de ideias, ela acaba reforçando uma dicotomia e fazendo da história um campo de batalha que ela realmente é, mas sem superar isso. Então, desconsiderando as interações, as trocas, as relações e sempre pensando nisso num jogo de forças. Mas, de maneira geral, eu acho um texto importante para que as pessoas tenham contato num primeiro momento para levar aquele choque e poderem começar a desconstruir as imagens que elas têm da história, de si e do mundo.